Bom pessoal, beleza? Espero que esteja tudo bem com vocês. Vamos lá, finalmente, né? Depois de um bom tempo sem gravar vídeo, vamos tentar explicar aqui da melhor maneira possível que o sistema de proteção, o circuito da carga em si, ele não alterou quase nada, alguns valores de resistência só, mas no geral ele continua igual. Mas o sistema de proteção esse mudou bastante, né? No caso antes era só temperatura e a estrutura do sistema de temperatura mudou muito, né? Então temos aqui um sistema bem complexo em relação ao primeiro, né? Essa versão da carga eu estou chamando ela de versão 3, né? Porque a primeira foi com o MOSFET 14, IRF 1405 e depois a gente trocou o MOSFET e agora a gente está atualizando o sistema de proteção. Então estou dizendo que é a versão 3, tá bom? Vamos aqui no Proteus tentar ser rápido, né? Para não tomar tanto tempo, já que tem várias etapas. A primeira delas, eu vou começar pelo sistema de temperatura, que era o que a gente usava antes, né? O único sistema que tinha antes. Você vai perceber que ele nem parece com o que ele tinha antes. Primeiro de todos, eu quero mostrar para você o seguinte. Quando o sistema de temperatura de proteção ele ativa, ele acende um LED. Tá? Esse LED aqui está indicado com um LED amarelo. Então eu vou apertar aqui, ó. Você vai ver que ele acende. E aí ele não apaga mais, é aquele mesmo sistema de antes. Para ele desativar, você vai ter que desligar a carga, esperar uns 3 segundinhos, o tempo que os capacitores descarrega, aí você torna a ligar a carga e aí o sistema de proteção volta, desativa e a carga volta a funcionar, né? No caso do sistema de proteção por temperatura, lógico que você vai ter que esperar a temperatura baixar, né? Porque depois, senão não vai voltar. Mas em relação às outras coisas, vai voltar assim que você desligar. Por inversão, por exemplo, só vai funcionar se você trocar os cabos, né? Se você colocou invertido, não vai funcionar. Você vai ter que colocar de forma correta para que funcione. Mas a proteção por corrente e por tensão, assim que você tirar, né, ela ali no caso de corrente, se você abaixar a corrente, ele vai voltar a funcionar, assim que você desligar, claro. E por tensão, assim que você tirar aquela tensão máxima que você botou. Se você botou para a tensão máxima de 30, assim que você baixar a tensão abaixo de 30 e desligar a carga e ligar novamente, ela vai funcionar. Tá? Sempre que a proteção entrar, ela só vai ser desabilitada se você desligar a carga e ligar novamente e, claro, tirar o motivo da proteção, né? No caso, se foi por excesso de corrente, você vai ter que abaixar a corrente. Acho que até aí tudo bem, né? Então vamos lá. No caso, temperatura. Você vai ver que temperatura, ela tá só um botãozinho aqui, liga, desliga, né? Como eu falei antes, você vai ver que aqui liga, né, o LED, mas a gente não vai se basear aqui nesse LED, a gente vai se basear nesse voltímetrozinho aqui, porque eu preciso ajustar um pouco a imagem para ficar melhor para a gente ver, né? Então você vai ver que tem 49 milivolts, meio volt, né? Então quando eu soltar o botão aqui, ó, você vai ver que ele sobe para 11,5. Seria 12, né? Mas tem uma quedazinha de tensão, então fica 11,5. É característica desse LM324. Então você ligando, ela cai, desligando, ela liga. Seria isso. Eu vou botar um videozinho aí de um componente, que é o componente que eu vou usar aqui no lugar do LM35, já que eu não consegui o LM35 original. Então vou colocar um videozinho e já volto. Pois é isso, pessoal. Esse aqui é o componente que eu vou usar no lugar do LM35, né, já que eu não consegui achar ele original. Então eu vou usar esse aqui no lugar, que é bem mais fácil. Eu não precisaria nem de um comparador, nada disso, né? Poderia ligar direto, simplesmente ele direto. Mas para ficar mais bacaninha, para poder ter o controle com os LEDzinhos, fazer indicação, o que for acontecer, tudinho, eu vou usar com o comparador. Enfim, é isso. Vamos voltar lá pro circuito, para a parte do esquema. Bom, você já assistiu aí o vídeo, né? Eu vou colocar aqui mais algumas imagens do componente, o modelo e tudo mais. E esse componente ele funciona como um relé por temperatura. Basicamente, você escolhe lá na hora de comprar, tem várias temperaturas. Você pode escolher, por exemplo, um que seja para 50 graus. Então, com 50 graus ele vai desligar ou ligar, né? No caso do meu, ele vai desligar.
ele fica passando corrente ou tensão, né? As duas coisas, ele fica passando, ele tem continuidade, né? E quando ele chegar a 80 graus, ele desliga. Ele desligando, o sistema de proteção vai acender o LED e também vai acionar o relé, fazendo com que o sistema de proteção, a carga, pare de funcionar, né? E ela vai permanecer, assim como o modelo antigo, vai permanecer com os cooler ligado, resfriando. E assim que essa temperatura baixar, você pode desligar e ligar de novo, que ela vai funcionar normalmente. É basicamente isso. É só um botão liga e desliga, que seria, né, como se fosse um botão liga e desliga, e esse componente é como se fosse um relézinho por temperatura. Dessa forma fica muito mais simples, né? Eu posso ligar dois em série, colocar um em cada MOSFET, do lado ali do MOSFET, e quando chegar essa temperatura, nesse caso eu não vou ter como ajustar, né? Mas quando chegar a temperatura do componente que eu comprei, ele vai simplesmente fazer com que a carga entre em proteção, basicamente isso. Então, sem proteção, desligou, entra em proteção, basicamente é isso. Eu vou diminuir o zoom, você vai perceber que o LED continua ligado, né? Como eu falei, ele só vai desligar se eu desligar a carga, não? Então seria desliguei a carga e ele volta a liberar o uso, né? Agora vamos aqui para o de corrente. Deixa eu fazer a mesma coisa, dar um zoom aqui, fica mais fácil de a gente ver. E vai funcionar da mesma maneira. Você vai ficar de olho aqui nesse voltímetro. Quando esse voltímetro der 11,5, quer dizer que está ligado. Quando ele tiver só com 0,49, está desligado, certo? Ele não zera, né? Característica, como eu falei, do LM324. Então vamos aqui. Eu vou dar um pouquinho mais de zoom aqui nesse caso, para a gente olhar bem de pertinho aqui. Deixa eu pegar ele. Pronto. Veja que eu tenho aqui 50, 100, 200, 300, 400, 500, certo? Lembrando que para cada 50 mili, 1 ampere. No caso seria 100 mili para cada ampere, mas são dois MOSFET, então 50 mili em cada MOSFET dá, no caso, 1 ampere na saída. Então nós teríamos aqui, esse aqui vai ter um tripódezinho, né? Você vai poder ajustar. Então vamos lá. Vamos aumentando a amperagem, faz de conta que estamos agora com 2 ampere, 2 ampere, 4 ampere, 6 ampere, 8 ampere, 10 ampere. Então entrou em proteção. Eu vou botar, claro, um pouquinho a mais do que 10, né? Porque eu quero que ele chegue a 10, mas que não passe de 10. Então vou botar aí por volta de 11, 10,5, algum valor assim, né? Esse valor eu posso ajustar aqui, tá bom? Nesse tripódezinho aqui. Então basicamente vai funcionar dessa maneira. Aqui, quando cair da corrente, da amperagem que você colocou, né? Quando você baixar ou então se você desligar, ele vai desligar a proteção. Ó, 10 ampere, proteção. 8 ampere, sem proteção. E você segue o processo que eu falei para os outros, né? Se desliga a carga e liga de novo, ela vai desligar o sistema de proteção. Então temos aí temperatura, corrente, agora tensão. Tensão vai funcionar bem similar. Então tem 10 volts, 20 volts, 30, 40, 50, 60 volts. Então vamos fazer o mesmo processo. Já está aqui em 10, 20 volts, 30, 40, 50, 60 e entrou em proteção. Você pode escolher um valor no meio disso aqui, né? No caso eu provavelmente vou deixar a minha por volta de 40, não vou deixar mais de 40. Mas aí se eu ajusto também no tripode e para que possa ter esse sistema de proteção, né? Assim como o sistema de corrente, ele é feito usando divisor de tensão aqui, né? Se eu voltar aqui rapidinho no sistema de corrente, o sistema de corrente ele captura diretamente de cima da resistência, dessa resistência aqui, ó. Deixa eu pegar aqui vocês. De cima dessa resistência, essa resistência aqui, ó, de 0R1, tá? Pode ser qualquer um dos dois aqui. Então ele vai pegar o valor de cima dessa resistência aqui
E já o sistema de tensão, ele é bem parecido, só que daí ele trabalha com divisor de tensão, né? Então ele usa esses dois resistências aqui para dividir o valor da tensão que está entrando aqui por um valor baixo para que o comparador possa aceitar, né? Então eu vou colocar aqui ó, em 10 volts na entrada, né? Ele vai dar meio ampere, meio volt na verdade. Então 20 volts ele vai dar 800 mili. A 30 volts na entrada ele vai dar um pouquinho mais de 1 volt, né? 40 volts, aí 50 volts na entrada ele vai dar 2 volts. 60 volts ele vai dar 2 volts e 600. Ou seja, no máximo ele não vai chegar nem os 3 volts. E aqui também, né, você vai poder ajustar. E se você quiser para um valor mais alto, é bem fácil, só basta você alterar essa resistência aqui de 330K, né? Você bota um valor um pouco mais baixo, que você vai conseguir valores mais altos, né, aqui por esse ajuste. Eu acho que 60 é um valor bom. No caso aqui ele poderia chegar um pouco mais de 60, né? Tem uma capacidade um pouquinho acima ainda aqui. No caso eu tenho 2,59. Se eu botar no máximo ele vai chegar a 2,70, né? Aqui eu acho que chega uns 70 volts usando o valor máximo aqui. Mas eu não recomendo, né? Vou deixar aqui um valor alto aqui só para poder desligar. Então tá bom, tá desligado aqui, sistema de proteção. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui para ver o que a gente vai. Agora a gente vai para cá, né? Deixa eu ver. Inversão de polaridade. Sistema de inversão de polaridade. O sistema de inversão de polaridade ele vai funcionar com um relé lá na entrada, né? E o relé só vai ser ativado se tiver ligado corretamente, né? Se não tiver ligado corretamente, ele não ativa o relé não ativando, não deixa entrar na carga. Seria isso aqui, né? Então você vai ligar uma das pernas direto, ligar diretamente para dentro da carga normal, o negativo, e o positivo você vai ligar pelo relé, né? Você vai ligar um ponto aqui, por exemplo, e o outro lá na entrada do relé, no outro ponto do relé. E vai funcionar o seguinte: se ele perceber uma tensão positiva no pino positivo, então ele vai habilitar a entrada. Se ele não perceber uma corrente positiva, uma tensão positiva no pino positivo, ele não habilita. Então, se você colocar invertido, você vai colocar automaticamente o positivo no negativo e o negativo no positivo. Então, aqui onde era para ter a tensão positiva, vai estar uma tensão negativa. E com isso, ele não vai ligar o relé, não vai deixar entrar em curto, né? Então, vai funcionar bem dessa maneira aqui, ó. Veja que está desabilitado. Ou melhor, no caso, a proteção está desabilitada porque nós temos 2 volts entrando aqui no circuito. Então, aqui no comparador, bem aqui no pino 13, o menos, aqui ele tem 4 milivolts. É uma tensão bem baixinha, né? Mas o comparador consegue verificar esse valor, mesmo que baixinho. Então ele tem 4 milivolts. Então se eu desligar aqui, ele não vai perceber o positivo. Então, ó, zerou. Se ele zerou, ou seja, não está ligado o positivo, ele vai entrar em proteção. O que acontece? Quando você não tiver com nenhum cabo ligado na fonte, ela vai estar em proteção, né? Quando você ligar o cabo positivo e o negativo, que ela perceber que você ligou a alimentação positiva, daí ela vai deixar passar, né, esse valor, essa corrente, essa tensão para dentro da carga. Se você não ligar nada, ela vai ficar com a luzinha vermelha indicando que está em proteção. Esse sistema de proteção aqui, ele é independente dessa luzinha amarela. Ele vai ser um outro sistema de proteção, uma outra LEDzinho que vai indicar. Eu ainda estou verificando exatamente como é que eu faço. Eu queria poder colocar um LED verde e um LED vermelho indicando, né, que tipo
Verde quando está ligado corretamente e vermelho quando está ligado invertido. Mas só o vermelho já daria para avisar, né? Tipo, o LED vermelho tá ligado, quer dizer que tá ligado errado ou não tem nada ligado, né? Enfim, eu vou verificar aí nessa questão aí antes de montar a PCB. Então é isso, basicamente é isso, né? Mais uma vez é montado com divisor de tensão, você pode verificar aqui, né? Nesse caso não tem um sistema de ajuste aqui, não tem um tripódezinho para você fazer ajuste. Porque não precisa, né? Um valor que ele deve ficar fixo aqui. Então o comparador ele vai verificar o seguinte: se o valor aqui da entrada for maior do que 2,40 milivolt, é muito baixinho os valores, né? Por isso que eu não vou botar ajuste aqui para não correr o risco dar problema. 2,40 milivolt, se a entrada for maior do que 2,40, ele vai habilitar e deixar entrar a corrente. Se a entrada for menor ou igual a 2,40, ele não vai deixar entrar. Ele entende com valor muito baixo e que esse valor tão baixo que significa ou que está ligado errado ou que você não ligou nada, né? Então vai trabalhar assim. Eu poderia deixar isso aqui mais baixo? Poderia, mas o que você vai medir com menos de 2 volts numa carga? Eu não sei o que, né? No caso, você vai medir acho que a menor coisa que você vai medir numa carga vai ser uma bateria de 3,7, né? Que é aquelas baterias de células de notebook, né? Daquele mesmo tipo, né? Então eu acho que seria aquilo, o menor que você vai medir numa carga. Você não vai medir uma coisa que tenha menos de 3 volts. Eu acho que pelo menos não consigo pensar em nada. Então, no caso, o menor valor a ser ligado na carga tem que ser 2 volts para que ela funcione, certo? Eu acho que consegui falar tudo aqui, não sei se ficou alguma dúvida, né? Se caso ficou alguma dúvida, escreve aí no comentário ou me manda mensagem mesmo e eu volto a gravar um vídeo explicando tirando a dúvida, né, que possa ter ficado. Então basicamente é isso, o circuito é esse, não falei detalhes, né, porque tudo é divisor de tensão basicamente, e é só você dar uma olhadinha, dar uma verificada, e é isso. Eu ainda não vou colocar disponibilizar ainda, né, esse esquema aqui, porque eu ainda quero testar, mas você já dá para ver na tela, né, você dá uma pausa, tira um print, né, da tela aí, dá para você verificando. Mas eu vou disponibilizar tanto esse conteúdo aqui em PDF, como vou disponibilizar o arquivo do Proteus, tanto esse arquivo de simulação, quanto o arquivo já com o esquema, né, já para ser usado. Esse aqui ainda não é o esquema para ser feito a PCB. Deixa eu pegar bem aqui, eu tô com ele aqui já pronto. Deixa eu carregar rapidão. Pronto, eu tô com esse aqui que já é o esquema para PCB. Ele já está adaptado com os conector e tal. E tô com já o tamanho pré-estabelecido aqui de 10. No caso, o tamanho pré-estabelecido de 15 milímetros. 15 milímetros por 10 milímetros. No caso, eu estou deixando aqui 5 milímetros, meio milímetro a menos. No caso, eu estou com um tamanho pré-estabelecido de 15 centímetros por 10 centímetros. No caso, eu botei 145 milímetros por 95 milímetros, meio centímetro a menos de cada um. Então a placa seria 10 por 15, tá? É o que eu estou pré-estabelecido. Eu ainda vou ter que verificar se ele cabe da minha carga e eu espero que seja um tamanho suficiente para colocar tudo que eu preciso, tá bom? Enfim, pessoal, esse é o nosso vídeo depois de tanto tempo, né? Caso tenha alguma dúvida, como eu falei, coloque aí no comentário, me mande mensagem e eu tento gravar um vídeo explicando aí, tirando a dúvida caso tenha, né? Então fique com Deus e até a próxima. Aí não esqueça de compartilhar nossos vídeos, curtir nosso canal. Eu sei que são materiais bem simples, né? Mas é com o único objetivo aí de divulgar e ajudar as pessoas que estão tentando fazer uma carga. Assim como já me ajudaram no passado, estou tentando fazer o mesmo por vocês agora, tá bom? Fique com Deus, tchau, tchau, até a próxima.